O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico que se tornou conhecida mundialmente por relatos de desaparecimentos de navios e aeronaves. Esses relatos começaram a ganhar destaque principalmente ao longo do século XX. A área não é reconhecida oficialmente por organizações marítimas internacionais. Ela não aparece como uma região especial em mapas náuticos ou aeronáuticos. O nome Triângulo das Bermudas surgiu a partir de reportagens jornalísticas e livros de divulgação. Essas publicações ajudaram a consolidar o local como um suposto ponto de mistério. A região associada ao Triângulo das Bermudas forma um espaço imaginário delimitado por 3 pontos principais. Esses pontos são a cidade de Miami, no estado da Flórida, as Ilhas Bermudas e a ilha de Porto Rico. Não existe uma fronteira fixa ou oficialmente definida para essa área. Cada autor ou pesquisador costuma apresentar limites ligeiramente diferentes. Dentro desse espaço, ao longo de décadas, surgiram histórias consideradas anômalas ou inexplicáveis. É importante esclarecer desde o início que o Triângulo das Bermudas não aparece em cartas oficiais de navegação. Navios mercantes atravessam essa região diariamente, sem qualquer incidente. Rotas aéreas comerciais também passam regularmente por essa área do Atlântico. Não existe orientação formal para que pilotos ou capitães evitem o local. O interesse popular pelo Triângulo das Bermudas aumentou significativamente após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, houve grande expansão da aviação e da navegação comercial. Com isso, mais acidentes passaram a ser registrados. Um dos casos mais citados é o chamado Voo 19. Em 1945, 5 aviões militares da Marinha dos Estados Unidos desapareceram durante um exercício de treinamento. Os aviões decolaram da Flórida e deveriam retornar à base após o exercício. Durante o voo, os pilotos relataram confusão quanto à posição em que se encontravam. Eles afirmaram que as bússolas apresentavam leituras inconsistentes. Pouco depois dessas comunicações, o contato com os aviões foi completamente perdido. Nenhum dos pilotos foi encontrado. Nenhum destroço foi localizado de forma conclusiva na época. Esse fato contribuiu fortemente para a criação do mito. O caso do Voo 19 se tornou um dos principais pilares da fama do Triângulo das Bermudas. No entanto, investigações posteriores apresentaram explicações plausíveis. Entre elas estão erros de navegação e falhas humanas. Também foram consideradas condições climáticas adversas. Outro elemento frequentemente citado nos relatos é o clima da região do Atlântico. Essa área é conhecida por mudanças climáticas rápidas e intensas. Tempestades tropicais podem se formar com pouca antecedência. Furacões são relativamente comuns em determinadas épocas do ano. Ondas de grande altura podem se formar rapidamente durante tempestades. Essas ondas representam risco significativo para embarcações, especialmente para navios antigos que não tinham sistemas modernos de estabilização. No passado, a previsão do tempo era limitada e imprecisa. Capitães dependiam de observação visual e experiência pessoal. Um erro de cálculo podia levar uma embarcação diretamente a uma tempestade. Além disso, o fundo oceânico da região é profundo e irregular. Existem áreas com grande variação de profundidade em curtas distâncias. Isso dificulta operações de busca e resgate. Destroços podem afundar rapidamente e se espalhar pelo fundo do mar. Muitos naufrágios nunca foram localizados por causa dessas condições. Isso contribui para a sensação de mistério. Outro fator frequentemente mencionado é o magnetismo terrestre. Algumas teorias afirmam que o Triângulo das Bermudas teria anomalias magnéticas. Essas anomalias supostamente interfeririam no funcionamento das bússolas. Estudos científicos mostram que variações magnéticas ocorrem em diversas partes do planeta. Essas variações não são exclusivas dessa região do Atlântico. Além disso,
as diferenças são pequenas e previsíveis. Sistemas modernos de navegação não dependem exclusivamente de bússolas magnéticas. Eles utilizam satélites, giroscópios e múltiplas fontes de referência. Cicada 3301 é o nome dado a uma série de enigmas publicados na internet a partir do ano de 2012. Esses enigmas chamaram atenção pela complexidade técnica e intelectual envolvida. Até hoje, não existe confirmação oficial sobre quem criou o projeto. O primeiro enigma surgiu em um fórum online, conhecido por concentrar usuários interessados em tecnologia e criptografia. A imagem publicada continha uma mensagem oculta. Essa mensagem só podia ser revelada por meio de técnicas de esteganografia. Após decifrar a imagem, os participantes encontravam instruções para o próximo passo. Cada etapa exigia conhecimentos específicos. Entre eles estavam criptografia, matemática, linguística e programação. O nome Cicada 3301 apareceu associado às mensagens desde o início. O número 3301 não teve um significado explicado oficialmente. Isso contribuiu para o mistério em torno do projeto. Os enigmas não se limitavam ao ambiente digital. Em determinado momento, coordenadas geográficas passaram a fazer parte das instruções. Essas coordenadas apontavam para locais físicos em diferentes países. Em alguns desses locais, participantes encontraram cartazes com símbolos e códigos. Esses cartazes continham novos desafios criptografados. Isso demonstrou um alto nível de planejamento. Os enigmas exigiam colaboração entre participantes de diferentes partes do mundo. Nenhuma pessoa conseguiu resolver tudo sozinha. Isso sugeria que o projeto buscava habilidades coletivas. Uma das características mais marcantes da Cicada 3301 foi o uso de textos antigos. Entre eles estavam trechos do livro Liber Primus. Esse livro continha mensagens enigmáticas e simbólicas. O Liber Primus nunca foi completamente decifrado. Partes do texto permanecem sem tradução até hoje. Isso mantém o mistério ativo. Os organizadores da Cicada 3301 afirmavam buscar indivíduos altamente inteligentes. Eles diziam procurar pessoas capazes de pensar de forma independente. Não havia promessa clara de recompensa. Em alguns momentos, mensagens atribuídas à Cicada afirmavam que os selecionados seriam contatados em particular. Esses participantes deveriam manter silêncio sobre o que haviam encontrado. Isso reforçou o caráter secreto do projeto. Com o passar dos anos, novas rodadas de enigmas foram publicadas. Elas ocorreram em 2013 e 2014. Cada rodada seguia padrões semelhantes, mas com novos desafios. Após 2014, não houve novos enigmas públicos de grande escala. Isso levou muitos a acreditarem que o projeto havia terminado. Outros acreditam que ele continua de forma privada. Diversas teorias surgiram para explicar a origem da Cicada 3301. Uma delas sugere envolvimento de agências de inteligência. Outra aponta para grupos privados de criptografia. Há também teorias que associam a Cicada a movimentos filosóficos ou políticos. Alguns veem relação com ideias de privacidade e liberdade de informação. Nada disso foi comprovado. Especialistas em segurança digital analisaram os códigos utilizados. Eles confirmaram que os métodos eram sofisticados. Isso indica alto nível técnico dos criadores. Apesar das especulações, não há evidências de atividades ilegais associadas à Cicada 3301. Nenhum crime foi oficialmente vinculado ao projeto. Isso diferencia a Cicada de outras organizações misteriosas. O fascínio pela Cicada 3301 está ligado à ideia de desafio intelectual extremo. Ela representa um tipo de mistério moderno, um mistério que acontece dentro da internet. Ao contrário de mistérios antigos, a Cicada deixou registros claros. Esses registros podem ser analisados tecnicamente. Mesmo assim, o objetivo final permanece desconhecido. Para muitos pesquisadores, a Cicada 3301
foi um experimento social, um teste de cooperação, paciência e inteligência coletiva. Outros acreditam que foi um processo seletivo real, possivelmente para trabalhos ligados à criptografia ou segurança da informação. Até hoje, ninguém apresentou provas definitivas sobre a verdadeira natureza da cicada 3301. Isso mantém o interesse contínuo no tema. A cicada 3301 se tornou um símbolo da cultura digital moderna. A Área 51 é uma instalação militar localizada no deserto do estado de Nevada, nos Estados Unidos. Ela fica próxima ao lago seco conhecido como Groom Lake. Durante décadas, sua existência foi oficialmente negada pelo governo norte-americano. A base começou a ser utilizada na década de 1950. Seu objetivo inicial era o desenvolvimento e teste de aeronaves secretas. A localização remota foi escolhida para garantir sigilo absoluto. O nome Área 51 surgiu a partir de designações internas usadas em mapas militares. Ela faz parte de um complexo maior, conhecido como Nevada Test and Training Range. Não se trata de uma base isolada do sistema militar. Um dos primeiros projetos desenvolvidos na Área 51 foi o avião espião U-2. Essa aeronave era capaz de voar a grandes altitudes. Ela foi utilizada durante a Guerra Fria para espionagem. Posteriormente, outros projetos secretos foram testados no local. Entre eles, estavam aeronaves com tecnologia furtiva. Esses projetos deram origem a aviões como o F-117. Durante os testes, muitas pessoas relataram objetos voadores incomuns no céu. Esses avistamentos coincidiam com voos de aeronaves experimentais. Na época, o público desconhecia essas tecnologias. Isso contribuiu diretamente para o surgimento de relatos de OVNIs. A Área 51 passou a ser associada a fenômenos extraterrestres. A falta de informações oficiais reforçou essas teorias. Uma das teorias mais populares afirma que a base abriga naves alienígenas. Outra sugere que corpos de extraterrestres estariam sendo estudados ali. Essas ideias nunca foram comprovadas. Grande parte dessas teorias ganhou força após o caso de Roswell, em 1947. Embora Roswell tenha ocorrido em outro estado, as narrativas acabaram conectadas. A Área 51 se tornou o centro dessas especulações. O governo dos Estados Unidos manteve silêncio sobre a base por muitos anos. Esse silêncio alimentou ainda mais a curiosidade pública. O desconhecido passou a gerar narrativas imaginativas. Somente em 2013, a CIA reconheceu oficialmente a existência da Área 51. Documentos desclassificados confirmaram seu uso para testes aeronáuticos. Nenhuma referência a alienígenas foi encontrada nesses arquivos. Apesar disso, o acesso ao local continua extremamente restrito. Placas alertam sobre o uso de força letal contra invasores. A área é monitorada constantemente. A segurança rigorosa reforça a aura de mistério. Para muitos, isso sugere que algo importante precisa ser ocultado. Para outros, trata-se apenas de sigilo militar comum. Especialistas afirmam que projetos militares secretos explicam o nível de proteção. Tecnologias experimentais precisam ser protegidas de espionagem estrangeira. Isso é comum em contextos de defesa nacional. A Área 51 também se tornou parte da cultura popular. Ela aparece em filmes, séries, jogos e documentários. Essas representações reforçam a imagem de mistério. Em 2019, um evento virtual chamado Invadir a Área 51 viralizou na internet. Milhões de pessoas demonstraram interesse no tema. Isso mostrou a força simbólica do local. Do ponto de vista sociológico, a Área 51 representa a desconfiança em relação ao poder. Ela simboliza o medo de informações ocultadas por autoridades. Também reflete o fascínio humano pelo desconhecido tecnológico. Novas tecnologias
costumam gerar medo antes de compreensão. Historicamente, avanços militares sempre foram cercados de sigilo. Esse padrão se repete ao longo do século XX. A Área 51 se encaixa nesse contexto histórico. Ela é menos um mistério sobrenatural e mais um símbolo moderno. A maioria dos cientistas rejeita a hipótese de presença extraterrestre no local. Não existem evidências verificáveis que sustentem essa ideia. Ainda assim, o tema continua despertando interesse global. Isso ocorre porque o mistério não foi totalmente dissolvido. A Área 51 permanece fechada ao público. Seu verdadeiro conteúdo completo não é conhecido. Por esse motivo, ela continua sendo um dos mistérios mais famosos do mundo contemporâneo. Stonehenge é um monumento pré-histórico localizado no sul da Inglaterra. Ele está situado na planície de Salisbury, no condado de Wiltshire. O local é composto por grandes blocos de pedra dispostos em forma circular. A construção de Stonehenge ocorreu em diferentes fases. Essas fases se estenderam aproximadamente de 3.000 a 2.000 a.C. Isso significa que o monumento levou séculos para ser concluído. As pedras utilizadas possuem tamanhos e origens diferentes. Algumas delas, chamadas de sarsens, pesam dezenas de toneladas. Outras, conhecidas como pedras azuis, vieram de regiões distantes. As pedras azuis foram transportadas por cerca de 200 quilômetros. Elas provavelmente vieram do país de Gales. O método exato de transporte ainda é motivo de debate. Pesquisadores acreditam que troncos de madeira e trenós foram utilizados. O deslocamento exigiria grande esforço coletivo. Isso indica alto grau de organização social. Stonehenge não foi construído de uma só vez. O local passou por alterações ao longo de várias gerações. Cada fase adicionou novos elementos ao conjunto. Uma das características mais conhecidas de Stonehenge é seu alinhamento astronômico. Durante o solstício de verão, o Sol nasce alinhado com determinadas pedras. No solstício de inverno, ocorre um alinhamento oposto. Esses alinhamentos indicam conhecimento dos ciclos solares. Eles sugerem que o monumento tinha relação com observações astronômicas. Além disso, o local está conectado a outros sítios pré-históricos. Há caminhos e monumentos ao redor da área. Isso indica que Stonehenge fazia parte de um complexo maior. Escavações arqueológicas revelaram restos humanos na região. Isso levou à hipótese de que o local tinha função funerária. Alguns indivíduos cremados foram enterrados nas proximidades. Outra teoria sugere que Stonehenge era um centro ritual. Pessoas de diferentes regiões poderiam se reunir ali. Esses encontros estariam ligados a ciclos naturais. Não há registros escritos da época de construção. Por esse motivo, interpretações dependem de evidências arqueológicas. Ao longo dos séculos, Stonehenge foi associado a diferentes mitos. Na Idade Média, acreditava-se que o monumento tinha origem mágica. Algumas lendas o atribuíram ao mago Merlin. Essas explicações refletem a dificuldade de compreender o monumento. A falta de informações concretas abriu espaço para especulação. No século XX, estudos científicos se tornaram mais rigorosos. Novas tecnologias permitiram análises mais precisas. Pesquisadores utilizaram datação por carbono. Também analisaram o desgaste das pedras. Esses métodos ajudaram a estabelecer cronologias mais confiáveis. Apesar dos avanços, muitas perguntas permanecem sem resposta. O significado exato do monumento ainda é debatido. Stonehenge é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Ele é protegido como um bem histórico e cultural. Atualmente, o local recebe visitantes de todo o mundo. O acesso às pedras é controlado para a preservação. Stonehenge se tornou um símbolo da pré-história europeia. Ele representa o conhecimento e a organização de sociedades antigas. O monumento também reflete a relação humana com o céu.
A observação dos ciclos solares era essencial para essas culturas. Por esse motivo, Stonehenge continua sendo objeto de estudo e debate. Ele permanece como um dos monumentos mais enigmáticos do mundo.